Olá, aqui é Angélica Martucelli. Eu estou aqui para falar para você a respeito do CCMBT. Mas que raio de CCMBT é esse? CCMBT é um painel elétrico montado, onde são acomodados todos os equipamentos para proteção, seccionamento, comutação, manobra de motores. Manobra é partida, parada, aceleração, desaceleração. Isso é uma manobra de motor. Ele tem como função específica a distribuição de energia elétrica para os equipamentos a serem alimentados. Ele é muito aplicado em indústria onde existem um grande número de motores, porque eles são agrupados num único local, né, que é o CCM, garantindo assim a continuidade da operação. Também, quando se constrói um CCM, tem que se levar em conta o alto nível de segurança, não somente dos operadores, mas também do pessoal da manutenção. Você pode me perguntar, mas que indústrias utilizam o CCM? A grande maioria das indústrias, como por exemplo, indústrias farmacêuticas, indústrias de papel e celulose, usinas de açúcar e etanol, usinas siderúrgicas, grandes indústrias, né? Algumas indústrias menores também podem usar o CCM em escala menor, não tem problema nenhum. Aqui, hoje, nós só vamos falar de CCM de baixa tensão, nas tensões 220, 440 ou 380, que são as tensões mais utilizadas na indústria. Existem também CCMs de média tensão, em 416 e 13.8 kV, mas essas tensões nós não falaremos aqui nesse momento. Existem também a questão das normas. Quais são as normas? Eu vou falar só o mais básico dos básicos das normas, que regem a construção de um CCM. A norma é a NBR-EC 60947, a NBR 5410 e a NR10, que é a norma regulamentadora da 5410. Essas normas minimamente têm que ser obedecidas. E também o CCM, ele é montado num conjunto de armários elétricos chamado chaparia. A chaparia são armários em aço inox, em aço carbono, algumas vezes em alumínio, muito pouco. As indústrias normalmente fabricam em aço carbono e em aço inox, as indústrias que fabricam chaparia, né? E existem alguns fabricantes que também fazem, apesar de chamar chaparia, fazem em fibra de vidro, mas isso é muito pouco usado. Normalmente o seu cliente, quando ele te pede um CCM, ele já vai especificar que tipo de chaparia que ele precisa. As indústrias alimentícias, por exemplo, elas usam muito chaparia em aço inox, porque podem ser lavados, né? E são, como que eu falo, tem boa asepsia. Então, existem 3 tipos de chaparia para o CCM. Os mais usuais são a chaparia convencional, que é tipo armário, com porta, com maçaneta, tipo esses armários de guardar objetos que a gente vê por aí. Normal, né? São convencionais. Existe o CCM gaveta fixa, existe o CCM gaveta extraível. O CCM convencional, ele, numa manutenção ou com algum problema que aconteceu, alguma falha na manobra do motor, ele deve ser desligado para a manutenção dele.
No CCM gaveta fixa, ele é parcialmente desligado. E no CCM gaveta extraível, ele pode acontecer de uma das gavetas dar um problema numa partida do motor, você retira aquela gaveta, coloca outra no lugar e vai dar a manutenção dessa gaveta defeituosa na bancada. Então, não para a operação, você não precisa desligar o CCM. Quando você vai construir um CCM, vai depender do custo-benefício que você queira alcançar, porque obviamente que o CCM gaveta extraível é muito mais caro do que um CCM convencional, né? Eu digo a chaparia, né? A chaparia. Bom, outra coisa é a compartimentação. Existe a compartimentação do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3 e do tipo 4. Mais usualmente 2, 3 e 4. Mas isso poderá ser um outro vídeo em outra ocasião para falar a respeito disso. O seu cliente com certeza vai te mandar uma especificação técnica em que ele diz tudo o que é necessário ou exigido na sua indústria. Outra coisa é a existência de um CCM inteligente. Esse CCM ele está inserido no processo de produção e ele possui equipamentos que podem se comunicar com outros equipamentos dentro da indústria, inclusive com o operador, que pode estar numa sala separada da sala onde está o CCM. Este CCM se comunica através de um supervisório, que isso poderá ser assunto para outros vídeos que futuramente nós faremos. Como se dá a composição do CCM? Primeiro, você recebe uma lista de cargas. Tendo em mãos essa lista de cargas, você consegue fazer o somatório dessas cargas, calcular a corrente nominal desse CCM e a partir daí você vai determinar qual é o disjuntor de entrada desse CCM, qual é o barramento desse CCM, quais são as partidas desse CCM e os transformadores, tanto de comando quanto de medição, necessários para esse CCM, a partir da lista de cargas. Não é sensacional? E recebendo a lista de cargas, normalmente você recebe também, para cada tipo de motor, a partida que o seu cliente necessita para aquele motor. Quando isso não é especificado, de acordo com a experiência que eu tenho, motores de potência pequena, até 20 CV, por exemplo, eles podem partir num conjunto de acionamentos chamado partida direta. Nos motores de potência elevada, e onde não há necessidade do controle da velocidade desse motor, nós usamos normalmente soft starters. Soft starters são equipamentos eletrônicos tiristorizados. Posteriormente posso até em outro vídeo falar a respeito disso. E quando há necessidade do controle da velocidade daquele motor, em alguns acionamentos você precisa acelerar o movimento do motor ou desacelerar o movimento daquele motor, controlar o conjugado dele para a partida ou para algum acionamento mais complicado, igual por exemplo, o acionamento de um motor de elevação numa ponte rolante. Quer dizer, ele vai suportar uma carga bem pesada e tem que elevar essa carga. Então, nesses casos, nós utilizaremos inversores de frequência que são também equipamentos eletrônicos tiristorizados. Bom,
A sua lista de cargas, normalmente ela vem em CV, em HP ou em quilowatts, que são unidades de potência. E a partir daí, você calcula a corrente conhecendo a tensão daquele CCM, que pode ser 220, pode ser 380 e 440. Tendo esses dados, você calcula a corrente nominal daquele CCM. Uma coisa importante também é você conhecer o curto-circuito da instalação, onde ele será instalado, o nível de curto-circuito daquela instalação. Isto normalmente é informado pelo cliente, qual é o curto-circuito da instalação dele. Isso é importante ser verificado também na hora de compor um CCM. Nós também temos falei das partidas, né? Falei do soft start, dos inversores. Os CCMs, eles ficam instalados dentro de uma indústria, numa sala elétrica. Essa sala elétrica deve estar mais próxima possível dos motores que serão acionados, para que você tenha um custo-benefício melhor quanto aos cabos de alimentação daqueles motores. Quanto mais longo for o trecho, mais cabos você vai precisar, mais cara ficará a sua instalação. Então, eles são colocados em salas elétricas. Essas salas elétricas devem ser refrigeradas ou mesmo com ar-condicionado, que ajuda também no funcionamento normal de um CCM. Ela não pode ficar muito quente, porque essa potência térmica é uma dissipação de potência, né? Bom, também nós temos como que se dá o fluxo de energia no CCM. O CCM, ele recebe a energia vinda do secundário de algum transformador. Secundário porque nós estamos falando de baixa tensão. Essa energia vem através de cabos, né, e entra no CCM pela parte inferior, pode ser normalmente pela parte inferior do CCM, passa pelo disjuntor de entrada, que é o dispositivo de proteção desse CCM, proteção e seccionamento também. E do disjuntor ele vai até o barramento. Normalmente o barramento ele fica na parte superior do CCM, barramento trifásico na parte superior do CCM. Alimentado esse barramento, as partidas são alimentadas através desse barramento, ou seja, as partidas são as saídas desse CCM até os motores. E dos componentes de partida, eles vão até a régua de Bornes, que é o limite entre o CCM e a instalação de campo. A partir dessa régua de Bornes, os cabos externos serão conectados nessa régua de Bornes. E daí eles vão até o motor, que será energizado, né? Outra coisa também são o fluxo de energia de comando. Haverá um transformador, esse comando pode vir de fonte interna, através de um transformador interno. Por exemplo, o CCM 380, você pode colocar um transformador de 380 a 220, 380 a 24, 380 a 110 ou 440, né? As tensões de comando normalmente são 24, 110, 220 em corrente alternada ou 24 VCC. Existem outras tensões, mas essas são mais raras, deve ser uma coisa muito específica de alguma indústria. Essas são as tensões de comando usuais. E a mais usual é 220 VCA ou 24 VCC. A 24 VCC, normalmente, ela vem de fonte externa, em fonte segura, que garantem a operação daquele CCM. Se não houver, você também pode fazer uma fonte interna ao CCM. Você coloca um transformador, por exemplo, 440, 220, e uma fonte de alimentação 220, 24 VCC.
Isso garante também o comando do seu CCM. Essa tensão de comando, ela vai alimentar todas as bobinas que houverem dentro do CCM. Quando o disjuntor de entrada é muito grande, ele requer que nós coloquemos nele um comando motorizado para que o fechamento do disjuntor se dê através de molas carregadas. E esse motor precisa de uma tensão de comando. Ele precisa de uma bobina de abertura, precisa de uma bobina de fechamento também. Tudo isso é alimentado com a tensão de comando. Além disso, os contatores também precisam, as bobinas dos contatores também precisam de alimentação de comando. Os relés também precisam de alimentação de comando. E os sinaleiros normalmente instalados na porta, na parte externa, também precisa de tensão de comando. Sinaleiros é uma sinalização onde indica se o CCM, ou melhor, se a partida está ligada ou desligada. E às vezes também se requer a sinalização de que a partida está com defeito, então tem também essa sinalização na porta. Então todo comando tem que ser energizado. Além disso, nós temos também a questão dos serviços auxiliares. Mas serviços auxiliares? Como assim serviços auxiliares? O CCM tem serviços auxiliares também e ele precisa de um transformador interno que alimente esse serviço. Às vezes também pode vir de fonte externa, dependendo da exigência do seu cliente. Os serviços auxiliares, eles têm a iluminação interna no CCM. Você vai perguntar, iluminação interna tem lâmpada? Tem. Por quê? As salas elétricas nem sempre são muito iluminadas, elas têm baixa luminosidade. E a coluna também, se ela está dentro de uma sala, fica um pouco escuro para você ver os componentes, os bornes, os detalhes daquela partida. Então, cada coluna deve ter uma luminária instalada dentro dela e comandada por um microrruptor instalado na porta, ou seja, toda vez que você abrir a porta desse CCM ou dessa coluna, a luminária vai se acender, então o operador pode trabalhar ali dentro tranquilamente. Outro serviço auxiliar é a desumidificação interna. O que significa isso? A desumidificação quando, às vezes, o CCM que aciona algum equipamento, por exemplo, uma caldeira, dando de novo o mesmo exemplo, às vezes ela vai entrar em manutenção, ela vai ficar um longo período sem funcionar. Aí o CCM também fica desligado e pode haver o acúmulo de umidade dentro desse CCM. E você sabe, né, que energia elétrica com umidade não vai dar certo, componente elétrico com umidade não dá certo, não combinam. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos em cada uma das colunas uma resistência de aquecimento associada a um termostato que vai controlar essa temperatura interna de tal forma que não haja umidade condensada dentro dessa coluna. Isso é muito importante. Outro aspecto é também você sempre prever uma tomada de serviço, uma tomada universal dentro do CCM, para que você, no momento de fazer uma manutenção, colocar uma furadeira, alguma coisa, você tenha ali a energia elétrica disponível. Uma coisa, na desumidificação interna, deverá haver uma tomadinha na chaparia do lado de fora que você possa energizar os circuitos de desumidificação interna. Outra coisa muito importante é a ventilação.
os painéis devem ter estar numa temperatura adequada, não ficar muito quente, que isso atrapalha o funcionamento normal do CCM. Quando o disjuntor de entrada é muito grande, é necessário uma quantidade enorme de barramentos, porque você não vai conseguir colocar cabos, por exemplo, 4.000 amperes, uma quantidade de cabo enorme aí. Então você usa barramento na coluna de entrada, alimentando tanto na chegada quanto na saída do disjuntor de entrada, alimentando os barramentos principais. Você vai usar também barramentos, e aí essa coluna fica muito quente enquanto está funcionando. Então você deve prever nessa coluna uma ventilação, pode ser uma ventilação no teto de preferência ou uma ventilação na porta. O que é essa ventilação? É um ventilador mesmo, um ventilador acionado como exaustor, em que ele retira o ar quente de dentro do painel. E tem uma grelha com filtro em outro local, pode ser na parte inferior da porta, por exemplo. Essa grelha com filtro, ela permite a entrada do ar mais fresco dentro daquela coluna. As colunas em que estiverem sendo instalados soft start ou inversor de frequência, essas colunas também devem possuir ventilação. Se o inversor de frequência for muito grande, ele exige uma ventilação especial, mas isso você fará de acordo com as orientações do fabricante daquele inversor de frequência. A ventilação também é controlada por um termostato. Quando o motor está desligado, a ventilação está desligada também. O motor começa a funcionar, ou seja, todos os componentes internos da partida começam a serem energizados, né, a estarem energizados. O termostato liga o circuito da resistência de aquecimento, da ventilação dessa coluna. Uma outra coisa também são as réguas de bornes. Toda partida deve chegar a uma régua de bornes. Nenhum equipamento deve sair, nenhuma alimentação deve sair do CCM sem passar antes por uma régua de bornes. Essa régua de bornes é muito importante. Toda a fiação interna do CCM vai terminar nessa régua de bornes. Essa régua de bornes é colocada na parte inferior do painel, porque normalmente o painel fica em porões, em cima de canaletas abertas ou em porões de cabos, e é fácil de chegar com o cabo externo e entrar no CCM na régua de borne, que está bem na parte de baixo. Essa régua de bornes tem bornes de comando e tem bornes de força também. As fiações internas dentro do CCM devem ser colocadas em canaletas plásticas ventiladas com tampa, para dar um acabamento esmerado ao CCM, a parte interna do CCM ficar com um acabamento bonito. A fiação de força não deve estar misturada com a fiação de comando, elas devem estar separadas, para que uma não interfira na outra. Bom, você pode estar se perguntando como que eu sei a quantidade de colunas que terá o CCM? Quantas colunas convencionais ou quantas colunas com gaveta fixa? Quantas colunas com gaveta extraível? Dependendo do tipo de chaparia que você vai utilizar, né? Então nós chamamos isso de arranjo ou layout interno do CCM. O layout interno a primeira coluna é onde estará o disjuntor de entrada com os transformadores de medição e de comando. Logo em seguida, você deve colocar os equipamentos mais pesados, os equipamentos de potência maiores, o mais próximo possível do disjuntor de entrada. Por exemplo,
inversores de frequência para motores grandes, soft starter para motores grandes. Depois você vai colocando um conjunto de software starter para motores menores, um conjunto de inversores de frequência para motores menores, até chegar lá no final com as partidas diretas. As partidas diretas podem ficar colocadas, pela minha experiência, se a partida direta é uma partida simples, não é uma partida inteligente, você pode colocar até 18 partidas diretas numa única coluna convencional. Se for um CCM de gaveta fixa, normalmente tem fornecedores de CCMs, de chaparia de CCMs, que fornecem com 10 gavetas, com 12 gavetas, há alguns que fornecem até com 16 gavetas. Então, um CCM com 16 gavetas, por exemplo, aí nessas gavetas você vai só colocar partidas bem pequenas ou só alimentadores. Eu não falei para vocês de alimentadores. No CCM, como ele é um distribuidor de energia, ele pode alimentar outros painéis a partir dele. São colocados disjuntores de proteção que alimentam outros painéis. Então, nessas gavetas pequenas, você pode colocar também um disjuntor alimentador, se ele for alimentar um painel pequeno. Porque também você pode alimentar um painel grande, não vai caber nessa gaveta pequena. Então, você tem que fazer um estudo de acordo com as dimensões dos componentes que você está usando, que caberão na gaveta fixa, na gaveta extraível ou numa coluna inteira. Essa coluna inteira tem uma placa de montagem. Você vai fazer um layout nessa placa de montagem, onde você vai colocar todas as partidas. Aí vai ter a partida do motor, a fiação colocadas em canaletas, e depois a régua de Bornes na parte inferior dessa coluna. Bom, meus caros, espero que eu tenha apresentado para você um caminho para você poder fazer um CCM, ou pelo menos conhecer um CCM. E eu fico aqui à sua disposição para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigado e até lá!